Bom, Diego Amorim segue aqui conosco e está na hora aqui do nosso Conexão Brasília para a gente falar dos ministros do governo Lula, porque as pesquisas vão avaliando esses ministros, né, Diego? E o que é que dá para você trazer aqui para o nosso ouvinte em relação a essas avaliações? Quem é que está saindo melhor aí? É isso, Nonato. Ontem foi divulgada aqui em Brasília e repercutiu bastante no mundo político uma pesquisa da Genial Quest que mostra a avaliação dos ministros do governo Lula pela ótica dos deputados federais. Então foram ouvidos 183 dos 513 deputados federais. A gente está falando de um percentual aí de 35% do total, e entre 29 de abril e 20 de maio, com uma margem de erro de 4,8 pontos percentuais para cima ou para baixo, para mais ou para menos. Qual foi o ministro melhor avaliado entre os deputados federais? Fernando Haddad. Fernando Haddad teve 48% de avaliação positiva e 29% de avaliação negativa. É claro que entre os deputados de partidos da base do governo a avaliação é melhor e partidos da oposição fazem uma avaliação mais negativa do Fernando Haddad. Fernando Haddad, que é ministro da Fazenda, o que faz o ministro da Fazenda? Toma as principais decisões a respeito da economia do país e também administra o Tesouro Público, ou seja, de maneira bem clara para você, ouvinte da Nova Brasil, compreender melhor, é o dono do dinheiro. Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, é o dono do dinheiro do governo, o dono do dinheiro da União. Ele tem sido aí avaliado positivamente, até mesmo por deputados do centro, até da centro-direita. Tem muita gente elogiando o Fernando Haddad, porque diz que ele está fazendo justamente uma gestão ali no Ministério da Fazenda, antigo Ministério da Economia, no governo Bolsonaro, muito próxima do centro, muito próximo da centro-direita. Não à toa ele é criticado publicamente com alguma frequência pela presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a deputada federal Gleisi Hoffmann. E eu lembro a você também que Fernando Haddad já foi prefeito da capital paulista, já foi candidato à presidência da República ali em 2018, quando Lula estava na cadeia em Curitiba, se candidatou ao governo de São Paulo na última eleição, em 2022, sendo derrotado por Tarcísio de Freitas, e é vez ou outra colocado aí como uma opção dentro do campo da esquerda, dentro do campo progressista e dentro do PT, embora ainda tenha muita água para passar embaixo dessa ponte, como um possível sucessor do presidente Lula aí na corrida presidencial. Do outro lado, qual foi o ministro que recebeu a pior avaliação pelos deputados federais? Rui Costa, também do Partido dos Trabalhadores, ele que é ex-governador da Bahia e atualmente é ministro-chefe da Casa Civil. Ele teve uma avaliação mais negativa do que positiva. 39% dos deputados entrevistados por essa pesquisa fazem uma avaliação negativa do Rui Costa e 29% uma avaliação positiva. Esses números acabam confirmando o que a gente escuta com alguma frequência nos bastidores aqui de Brasília, que são queixas ao ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa. Olha, ser chefe da Casa Civil não deve ser uma tarefa fácil, viu? Só a título de comparação, a nossa memória política é muito curta, como eu costumo falar aqui na coluna Conexão Brasília. No último governo, no governo de Jair Bolsonaro, foram 4 pessoas que ocuparam a Casa Civil. Começou com o então deputado Onyx Lorenzoni, depois 2 militares passaram por lá, Walter Braga Neto e o Luiz Eduardo Ramos, e por fim, o senador, presidente nacional do PP, do Partido Progressistas, o Ciro Nogueira, comandou a Casa Civil do Bolsonaro. O Rui Costa está desde o início desse terceiro governo Lula. O que faz a Casa Civil? Ele é o grande maestro do governo, é o grande maestro do Palácio do Planalto. Geralmente é o ministro mais próximo ali do presidente, trabalham até muito pertinho aqui no Palácio do Planalto e cuida da coordenação, da integração, do monitoramento e da avaliação das ações governamentais. Outro ministro que teve uma avaliação negativa, caminhando para o fim aqui da coluna Conexão Brasília desta terça-feira, 28 de maio, foi o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. Ele teve ali quase um empate, mas uma variação um pouquinho maior para avaliação negativa. 35% dos deputados avaliam negativamente o Alexandre Padilha e 33% de maneira positiva. Esse cargo de ministro das Relações Institucionais, ele existia lá no governo Lula e Dilma lá atrás, depois que o Temer assumiu após o impeachment de Dilma Rousseff, esse cargo, esse ministério foi extinto, virou uma secretaria, no governo Bolsonaro também não teve, e aí o ministro das Relações Institucionais volta a existir nesse terceiro governo Lula com a missão de coordenar a política do governo e a relação, por exemplo, com o Congresso Nacional. Por fim,
eu trago a avaliação da ministra do Planejamento, a ex-senadora Simone Tebet, que se candidatou à presidência da República na última eleição pelo MDB, e ela também está sendo bem avaliada pelos deputados federais. 39% avaliam positivamente Simone Tebet e 28% negativamente. E aí, para concluir, eu trago aqui um comentário que o ex-deputado federal, que hoje é filiado ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, Jean Willis, fez durante uma entrevista a um podcast chamado Futeboteco. O que ele disse? Que o Partido dos Trabalhadores precisa apoiar Simone Tebet já agora em 2026. Está um pouquinho longe, mas está perto, é aquela coisa. Está longe, mas está perto a próxima eleição presidencial. E o Jean Willis disse que já deu para o PT, já passou da hora do PT deixar o protagonismo, falou até em vaidade do presidente Lula e disse o seguinte, abro aspas para o Jean Willis: eu acho que Lula não deveria se candidatar em 2026, já deu. A figura dele já não tem mais a força. Acho que Lula pode ser cabo eleitoral, mas também não precisa ser o Haddad, que não tem essa popularidade. E aí o Jean Willis acaba defendendo então o nome da ministra do Planejamento, ex-senadora Simone Tebet, que está no MDB. Ainda tem muita coisa para acontecer até 2026, mas comentários assim vão surgindo e isso acaba atiçando aqui os bastidores em Brasília. Michele Nonato. Como diria o Garrincha, falta combinar com os russos, no caso com o PT, né? o Diego. Apenas. Obrigado, até amanhã. Deixa eu só registrar rapidinho aqui, Diego, que a nossa ouvinte Mônica de São Paulo está perguntando se vai ter resumo musical amanhã. Aí eu falei, não, deve ter na sexta. Aí ela falou, mas valeria ter 2 essa semana. Vou ver se amanhã eu dou uma cantaroladinha, viu? Tá bom, então mas só uma palhinha. Mas sexta-feira tá confirmadíssimo. Isso. Beleza, valeu, Diego. 7h20 Até amanhã.